Sejam todos muito bem-vindos ao webinar de conceitos básicos do Pipefy. O meu nome é Isabelle, eu faço parte da equipe de Customer Success, sou responsável por produção de conteúdo de produto. E no nosso webinar de hoje, a gente vai fazer uma introdução aos conceitos básicos por trás do Pipefy. Então, esse webinar não é uma demonstração de produto. O nosso foco hoje é apresentar o Pipefy e os conceitos mais importantes da nossa estrutura. Então, o que a gente quer mostrar hoje é ensinar um pouquinho mais sobre a plataforma, como ela surgiu, como ela funciona. O primeiro conceito que a gente precisa explorar antes de chegar a falar sobre o Pipefy é o conceito de processo. Muitas pessoas têm uma dificuldade de entender o que de fato é um processo. A definição do dicionário Oxford diz que um processo é uma série de ações tomadas com a finalidade de atingir um objetivo específico. Na nossa definição, a que a gente usa para ensinar as pessoas aqui a gerenciar os processos, processos são todo tipo de atividade recorrente. Então, desde coisas simples, como fazer um bolo, até muito complexas, como montar um carro, gerenciar uma cadeia de logística. Então, se é uma atividade recorrente, que tem passos na execução, tem regras, você precisa seguir uma execução constante, é um processo. No Pipefy, os seus processos são chamados de pipes. Outro conceito que a gente precisa abordar é uma dúvida que muita gente tem, porque como há uma dificuldade de entender o conceito de o que é um processo de fato, as pessoas também acham que as empresas delas não têm processo. A resposta a essa pergunta é claro que sim, todas as empresas têm processo. Desde startups de 2, 3 pessoas até grandes empresas com milhares de funcionários, os processos estão em todos os lugares, mesmo que ainda não tenham sido mapeados ou sejam gerenciados de forma correta. Alguns exemplos de processos que a gente encontra na maior parte das empresas são contas a pagar e a receber, gestão de tarefas, reembolso de despesas, solicitação de férias, recrutamento, pipeline de vendas, etc. É muito importante a gente apontar também o que diferencia processos e projetos e por que cada um deles deve ser gerenciado de uma forma. Porque, principalmente pelo ponto de que gerenciar processos como se fossem projetos e vice-versa, pode ocasionar erros e má execução. Os projetos, eles são finitos, ou seja, eles possuem um começo, meio e fim definido. Eles são delimitados por um objetivo, como, por exemplo, construir uma casa ou um período de tempo. Eles são únicos e, como eles são delimitados, devem eventualmente terminar. Então, alguns projetos são construir uma casa, organizar um evento, supondo que você não seja um confeiteiro, se você for fazer um bolo, você está seguindo passos, mas é uma coisa que você está fazendo uma vez só. Então, nesse caso, é um projeto que você tá delimitado com o objetivo de fazer um bolo. Se você fosse, no caso, confeiteiro e trabalhasse com isso, fazendo bolos todos os dias, isso para você seria um processo. Então, essa é a principal diferença. Já os processos são contínuos, ou seja, eles são ciclos que acontecem repetidamente. Quanto mais você executa um processo, mais você aprende sobre ele e pode o aprimorar. Por serem contínuos, os processos costumam ter regras e padrões de execução a ser seguidos. A maior parte das ferramentas de gestão de projetos ou tarefas que tem disponível aos montes no mercado não oferecem a possibilidade de criar essas regras para execução como o Pipefy oferece. O Pipefy, então, ele é uma ferramenta de gestão de processos, mas que também pode ser utilizada para gerenciar projetos, desde que você adapte e crie uma estrutura específica voltada para os seus projetos. Alguns processos uns exemplos simples de processos são fabricar carros, escrever contratos, fazer pizzas no dia a dia de uma pizzaria, por aí vai. Gestão de processos é um tema que assusta muita gente, porque costuma ser, o pessoal pensa em gestão de processos e já fala, é chato, é complicado. Mas, na verdade, existem muitas metodologias de gestão de processos no mercado. Algumas delas são, de fato, muito complexas para a maioria dos times operacionais, como a notação BPM, o BPMN e o Six Sigma. O BPMN, ou os famosos diagramas, costuma ser o primeiro contato que a maioria das pessoas tem com gestão de processos. Essa metodologia é muito boa para mapear os processos, ou seja, para identificar os passos da execução, entender como funcionam as suas atividades, mas no dia a dia, na hora de executar as suas atividades, de gerenciá-las, ele não tem muita aplicação prática. Já o Six Sigma é uma metodologia focada em excelência, prevenção de erros e remoção de defeitos. Ela é bastante complexa e demanda um período relativamente longo de estudo antes da implementação, o que costuma encarecer um pouquinho a utilização dessa metodologia. Já o Lean é uma metodologia de gestão bem ampla e popularmente conhecida através do sistema de produção da Toyota. A interface principal do Pipefy
ela é baseada no modelo de uma das ferramentas mais populares da metodologia Lean, que é o Kanban. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que é Kanban. E por último, o CIPOC, ou IPO, é a metodologia de gestão de processos favorita do nosso CEO, o Alessio Alionso, e o acrônimo significa Suppliers, fornecedores, Input, processo, Output e Customers, os clientes. A metodologia é focada em identificar o input e o output do processo, ou seja, o que entra no seu processo e o que sai dele, e depois mapear os passos de execução para que você consiga, de fato, gerenciar os seus processos de forma correta. Aqui no Pipefy, eu vou mencionar mais para frente um pouquinho mais sobre o CIPOC, mas a gente usa bastante para solicitar para os nossos clientes que documentem os seus processos antes de fato, colocar dentro da ferramenta, porque ajuda bastante você ter um entendimento maior dos passos do seu processo, de entender certinho qual recurso é utilizado em cada fase da execução, para quando você for criar o seu processo dentro do Pipefy, você já ter essa estrutura bem clara na sua mente. O Kanban surgiu nos anos 50 como um sistema de controle de inventário. Ele foi desenvolvido por um engenheiro industrial da Toyota chamado Taiichi Ohno. Naquela época, o Kanban era literalmente um cartão, um papelzinho, que ia passando pelas fases da linha de produção para controlar o inventário de peças. Então, ele ia passando pela linha de produção e o pessoal ia anotando as peças que estavam sendo consumidas para que no final eles conseguissem abater do estoque e fazer um controle do inventário. Essa que está aqui na nossa tela costuma ser o primeiro contato que a maior parte das pessoas tem com o Kanban, que é um Kanban físico na forma mais simples. Então, um quadro com 3 fases e um monte de post-its, né? Seriam cartõezinhos no seu Kanban. A diferença desse Kanban simples para o Pipefy é que no Pipefy você consegue criar regras para cada uma dessas fases de execução. Então, supondo que fosse um Kanban físico, eu teria atividades específicas que eu seria obrigada a fazer na primeira fase antes de passar o card para a segunda fase. Então, o diferencial principal é esse, que a gente consegue estabelecer padrões de execução para nossas atividades. O fato da interface principal do Pipefy ser um Kanban assegura uma gestão dinâmica e transparente, porque fica fácil para que todos os usuários vejam facilmente aquilo que eles estão fazendo, o que deve ser feito a seguir, e também facilita muito para que o gestor controle as atividades dos seus liderados. O CEO e fundador do Pipefy é especialista em gestão e melhoria de processos. Mas mesmo com todo o conhecimento que ele tinha bastante dificuldade na gestão dos processos da sua empresa anterior. Ele buscou no mercado e testou diversas soluções, mas não encontrou nenhuma que atendesse às suas necessidades. Nenhuma delas oferecia o nível de complexidade que ele precisava para estruturar bem os processos dele, sem uma complexidade desnecessária. Então, ou as soluções eram muito complexas, ou elas eram muito simples. Então, ele ficou meio que ali no meio termo e não encontrava nada que atendesse à necessidade dele. Foi nesse momento que ele resolveu criar a própria solução. Então, ele criou o Pipefy, que no início ele definiu como uma forma simples, dinâmica e totalmente customizável de gerenciar processos de todos os tipos. O Pipefy é a melhor forma de gerenciar todos os processos da sua empresa, centralizando as suas operações em um só lugar. O nosso grande diferencial é ser muito simples, customizável e focar em empoderar o gestor, ou seja, o dono do processo, a criar e gerenciar os seus processos sem necessidade de conhecimento técnico ou suporte de TI, seja na implementação ou na manutenção do processo. Isso é muito comum em empresas que usam sistemas mais complexos de gestão de processos, essa dependência da TI. Então, se você precisa fazer uma movimentaçãozinha, uma modificação em algum momento do seu processo, você depende da TI para fazer essa movimentação. E no Pipefy isso não acontece, porque você pode simplesmente acessar o Pipe, entrar lá, mudar um campo e fazer isso por conta. Então, é muito mais prático e o próprio gestor tem o conhecimento da estrutura do seu processo de forma mais aprofundada. A estrutura da sua empresa dentro do Pipefy corresponde à estrutura real da sua empresa. Então, aqui a gente tem a empresa, que engloba todos os processos e os membros do seu time, e abaixo, cada processo tem fases, né, os passos na execução, e cada fase tem campos, que são regras de execução pré-determinados. E as atividades, que são os cards, que circulam entre as fases, dependendo do grau de execução delas. A sua empresa é uma representação real das suas operações dentro do Pipefy. Você pode ter quantos processos você quiser, quantos pipes você quiser para gerenciar todas as suas operações. Você tem que pensar assim, quantos processos, quantas atividades você gerencia no seu dia a dia. Esse vai ser o número de pipes que você vai ter dentro do Pipefy.
Então, não há um limite para a quantidade de pipes que você pode ter. A gente oferece formas de conectar os processos entre si para fazer com que a informação flua entre os processos. Então, você pode ter, por exemplo, a gente tem clientes que fazem todo um controle de uma cadeia de logística e que são diversos processos conectados entre si. Isso é possível fazer usando uma funcionalidade chamada conexão, que ela cria um caminho entre dois pipes para você transferir a informação, e também usando uma automação, que você, aliando as duas, você consegue transferir as informações de forma automática de um processo para o outro. Os processos da sua empresa dentro do Pipefy são chamados de pipe. No Pipefy você pode criar pipes para gerenciar qualquer processo na sua empresa, como compras, suporte, atendimento ao cliente, requisições para qualquer departamento da empresa, solicitação de férias, reembolso, por aí vai. As fases são os passos na execução de um processo. De acordo com a metodologia Kanban original, os cards se movem lateralmente, da esquerda para a direita, através das fases do pipe. O Pipefy, no entanto, permite que você edite as configurações de movimentação entre as fases, para que, se você precisar, você pode pular fases em processos não lineares. Então, supondo que nesse meu processo, eu quero poder vir dessa segunda fase direto para a quarta. Eu posso entrar na edição dessa fase e configurar de forma que seja possível mover direto para a quarta ou também para a terceira e para a quarta, da forma que fizer mais sentido para a lógica do seu processo. Já os campos são os blocos que constroem o formulário e as fases do pipe. Como a fase é o passo na execução de um processo, os campos são as regras do seu processo. Você consegue usar diferentes tipos de campos para dar instruções ou pedir informações específicas com validação de formato, etc. A função principal dos campos é estabelecer e fazer cumprir padrões de execução, com foco em prevenir erros e ineficiências. Então, os campos estão ali para garantir que todo mundo vá seguir a ordem correta de execução do seu processo. Você pode, inclusive, fazer com que os campos sejam obrigatórios, para que não seja possível mover em frente no processo sem fornecer essa informação. Já o card é uma representação visual de uma atividade em um pipe. Como você pode ter pipes para gerenciar diferentes tipos de processos, é natural que um card represente coisas diferentes em cada um dos seus processos. Então, se você tem um pipe de gestão de tarefas, cada card é uma tarefa. Se você tem um pipeline de vendas, cada card é uma oportunidade de vendas. E por aí vai. Agora, pessoal, a gente vai passar rapidinho para ver o dashboard da empresa. Então, mostrar um pouquinho mais sobre o que são esses elementos que você visualiza quando você está na tela, essa telinha que você vê todos os seus pipes. Também vamos passar pelo dashboard do pipe e pela estrutura do card. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem só mandar ali para mim no chat, tá? O número 1 é o nome da sua empresa. De qualquer tela no Pipefy, onde você estiver, se você clicar ali no nome da sua empresa, você vai ser redirecionado novamente para essa tela que está aqui, que é essa tela que mostra a visão dos pipes, que é onde você clica no número 2. Então, o número 2 te leva para essa tela aqui, que é a visão dos pipes da sua empresa. Ela relaciona os pipes dos quais você é membro, então fico aqui em My Pipes, e os pipes que são os outros pipes da sua empresa dos quais você não faz parte, que ficam listados aqui abaixo. O 3 é onde você clica para abrir os databases da sua empresa, ou seja, as suas bases de dados. Essa é uma funcionalidade avançada que permite que você crie bases de dados ou tabelas de dados que você pode alimentar ou usar de dentro dos seus processos. Por exemplo, se você tem uma base de dados de clientes ou de funcionários, de fornecedores, você pode conectar essa base de dados através de uma conexão ou um campo do tipo conexão, para que você possa buscar registros já existentes, criar novos registros ou fazer as duas coisas, dependendo da configuração do campo ou da conexão. O 4 leva para a visão de relatórios, então ali você pode ver você consegue filtrar pelos pipes da sua empresa e ter informações gerais dos cards dentro de vários pipes. Então eu quero filtrar de 2 ou mais pipes um relatório com as datas de vencimento e o criador de todos os cards, eu consigo fazer isso no relatório a nível de empresa. E o 5 é onde a gente clica para abrir os apps e integrações para acessar algumas funcionalidades avançadas, como as automações, que eu já mencionei um pouquinho antes, e e-mail messaging. O 6 aqui no cantinho é onde você clica para abrir o nosso chat in-app. Então, se você precisar falar com alguém do nosso suporte, você vai clicar aqui para abrir uma janelinha na lateral e pedir a nossa ajuda. Então, sempre que você estiver fazendo alguma coisa, surgiu uma dúvida ou você não sabe o que fazer numa configuração, é só clicar ali no chat para falar com um dos membros do nosso time de suporte, que a gente vai ter o maior prazer em te ajudar. O 7 é onde você clica para abrir as suas notificações, então você vê
todas as notificações das suas atividades, tudo que aconteceu relativo aos seus cards dentro da sua empresa. O 8 é você clica na sua imagem de perfil para abrir um menu com as seguintes opções. A primeira opção é o My Tasks, que é também aqui no 12 é a mesma coisa, que é onde você pode visualizar todos os cards pelos quais você é responsável, separado em abas. Então você vê todos os cards pelos quais você é responsável, aqueles que estão próximos da data de vencimento, aqueles que já estão vencidos, os que estão atrasados e os que estão expirados. É bem bacana essa funcionalidade, pessoal, para acompanhar. Primeira coisa que você faz no dia, entrou no Pipefy, você já vai direto ali no My Tasks, para ver quais são as suas atividades. Então, para ver o que está mais perto da data de vencimento, o que você precisa fazer hoje, etc. Você também acessa as suas configurações de usuário por ali. Então, se você quer mudar o seu e-mail, o seu nome, o idioma do seu Pipefy, ou ainda acessar suas configurações de notificações por e-mail, é por ali também. Ali você pode acessar a nossa base de conteúdo para ver todos os nossos artigos de ajuda. Caso você seja admin da empresa, você vai ter ali a opção das configurações da empresa também. Os atalhos de teclado, que quando você clica abre uma janelinha com todos os nossos atalhos disponíveis na nossa plataforma. E também tem as opções de trocar de empresa e fazer logout. O 9, aqui esse botãozinho Invite Members ou Convidar Membros, é onde você clica para adicionar novos membros à sua empresa. Quando você adiciona novos membros, na empresa eles podem ter 3 permissões diferentes. Então eles podem ser administradores da empresa, eles têm acesso a todas as configurações da sua empresa. Eles podem ser membros, que eles só vão ver os pipes públicos e aqueles para os quais eles forem convidados, ou os usuários convidados. O convidado ele não é membro de nenhum pipe, então ele só vai conseguir ver os pipes que forem públicos na sua empresa e criar cards neles. Mas o convidado não consegue acessar nenhum pipe, porque a partir do momento que a gente adiciona o convidado em um pipe, ele passa a ser um membro da empresa. Então, ele deixa de ser convidado e passa a ser membro. O 10 é onde a gente clica para ver a lista de membros da nossa empresa e suas permissões. Se quiser modificar as permissões, é por ali também. O 11 é onde a gente vê o histórico de atividades da empresa, é um formatinho de timeline. Então, a gente vê todas as últimas atividades que foram executadas na nossa empresa. O 12, como eu comentei, é para acessar o My Tasks. O 13, essa estrelinha aqui, ela significa que esse pipe foi favoritado. Essa configuração é específica para cada usuário. Então, quando eu vou lá e favorito esse pipe, supondo, eu uso o seu pipeline muito no meu dia a dia. Então, eu favorito esse pipe para que ele seja exibido antes de todos os outros pipes. Independente de numeração, de ordem alfabética, ele vai ser exibido antes dos outros e ele só vai ser exibido para mim nessa posição, porque essa é uma configuração minha. Então, para todos os outros membros da empresa, cada um pode favoritar os pipes que usa mais. O 14 significa que esse pipe é privado. Ou seja, ele só pode ser acessado pelos usuários administradores da empresa ou por usuários que tenham sido convidados para este pipe. Essa funcionalidade está disponível, assim como as permissões da empresa. A funcionalidade de pipes privados está disponível nos planos Business e Enterprise. E é muito interessante você tornar pipes privados aqueles processos que têm informações que você são confidenciais ou que você não necessariamente quer compartilhar com todos os membros da empresa. Então, supondo que você tem lá um pipe com os valores dos salários dos seus funcionários, ou um pipe de offboarding, né, de demissões. Então, esse tipo de processo você pode tornar privado, de forma que só o admin da empresa e os usuários que forem convidados para este pipe vão ter acesso a ele. E ali no 15 é onde a gente clica para criar um novo pipe. Agora, no dashboard do pipe, ali no cantinho superior, a gente tem o nome do pipe e o nome da empresa e o nome do pipe. O 3 é onde a gente clica para ver a visão de Kanban, que é essa visão que tem aqui na nossa tela, onde tem todas as fases com os cards dentro. O 4 é a visão de relatórios. Então, a gente pode... o relatório, ele apresenta todas as informações de todos os cards do nosso pipe. A gente pode escolher lá quais campos a gente quer exibir e pode também filtrar os cards. Então, é uma tabela que a gente consegue exibir quantos campos a gente quiser e filtrar, por exemplo, por data de criação, por responsável, por qualquer critério que você desejar. E você pode também deixar salvos os relatórios. Aí você cria relatórios com filtros específicos e acessa sempre que precisar, sem precisar filtrar toda vez pelos mesmos critérios. Ali do 5 ao 7 são as mesmas opções que a gente já tinha mencionado, o chat, INAP, notificações e o menu mencionado no dashboard da empresa. O 8 é o botãozinho para convidar novos membros para o Pipe. Quando você convida membros para o Pipe, quando você clicar nesse botãozinho, ele vai abrir uma janelinha, onde você vai inserir o e-mail da pessoa e vai escolher a permissão. Dentro do Pipe, existem 5 níveis de permissão.
Então, no Pipe a gente pode ser admin, que o usuário admin acessa tudo no Pipe, ele acessa as configurações, ele pode editar tudo. O membro, que o membro pode ver todos os cards e editar os cards, movimentá-los, mas não pode acessar as configurações. Tem o visão restrita, que ele só visualiza os cards pelos quais ele é responsável. Por exemplo, aqui o Darth Vader só ia visualizar os seus próprios cards, caso ele seja um usuário de visão restrita. Temos também o somente leitura, que o usuário vê todos os cards, mas ele não pode editar nada. Então ele consegue abrir o card, mas não pode editar nada dentro desse card. E por último, somente Start Form, que esse usuário só consegue abrir o formulário para criar novos cards. Ele não consegue editar, não consegue ver nem editar os cards. É muito importante, pessoal, que quando vocês forem adicionar membros no Pipe, eles vão ser adicionados na empresa também, né, se eles não forem membros da sua empresa ainda. E se eles forem convidados na empresa, eles vão ser revertidos para membros do Pipe, membros da empresa. Então é bem importante tomar cuidado com esse detalhe. O 9 é onde a gente clica para ver os membros do Pipe e as suas permissões. Caso você queira editar as permissões, é por ali também. O 10 a gente acessa as métricas do Pipe. O 11 é a timeline com as atividades deste Pipe específico. O 12 é a função de filtro, que a gente usa para filtrar cards por label ou responsável, ou ainda buscar pelas informações no título ou subtítulo. O título, pessoal, é um campo que a gente seleciona nas configurações do formulário do nosso Pipe para ser exibido aqui, ó. Esse campo em destaque é o título. Os subtítulos a gente configura também nas configurações do nosso Pipe para que seja exibido nessa visão do card fechado. Então, todas essas informações usadas como título ou subtítulo a gente consegue usar para buscar ali pelo filtro. Então, é bem bacana, caso você tenha informações pelas quais você sabe que vai querer buscar, por exemplo, e-mail do usuário ou nome da empresa. É bem bacana você colocar essas informações como subtítulo para que você consiga usar o filtro para buscar. E ali no 13, essa engrenagemzinha, você vai clicar para abrir um menu lateral, vai abrir um menu aqui do ladinho, com todas as opções de configurações do seu Pipe. Então vai ter configuração de Pipe, do Start Form, você vai abrir as fases, configurar conexões, que eu já tinha mencionado antes, modelos de e-mail. Todas as configurações relativas a este Pipe, você vai abrir clicando aqui nessa engrenagemzinha. O 14, o 14 é o nome da fase e o número total de cards nela. Então, o nome dessa fase é Prospect e tem atualmente 3 cards dentro dela. O 15, esse símbolo de mais, tanto o 15 como o 17, quando você clica, ele vai abrir o Start Form, o formulário de início, para que você crie um novo card no seu Pipe. E o 16, essas 3 bolinhas aqui no cantinho direito do nome da fase, abre um menu para que você edite a fase, crie uma nova fase, mova a fase para a direita ou para a esquerda, configure a movimentação a partir dessa fase, aquilo que eu mencionei para vocês de especificar para quais fases você vai poder mover o card, ou ainda excluir a fase. É muito importante, pessoal, que a gente tenha muita atenção quando for excluir as fases, porque se a fase tiver algum card dentro, esses cards vão ser excluídos também. Ou ainda os campos que estejam nessa fase, toda a informação que foi inserida nesses campos vai ser perdida também. Então é bem importante a gente tomar bastante cuidado quando for excluir elementos grandes assim do seu Pipe. E por fim, a anatomia do card. Então o card ele é dividido em 2 lados. O lado esquerdo, onde a gente vê a informação das fases anteriores, então do Start Form e das fases anteriores, é o histórico do nosso card, e demais itens customizáveis. Então a gente tem a opção aqui de customizar para ver outros blocos aqui desse lado esquerdo do card. Eu posso colocar os comentários, os checklists, os e-mails, as informações, se eu tiver conexões, eu posso colocar aqui na lateral também. Tudo que seja relevante para a gente ver logo que abrir o card, a gente pode selecionar, exibir aqui do lado esquerdo do card. E no lado direito, a gente tem os campos da fase atual e o histórico de atividades desse card, então tudo o que aconteceu com ele. O número 1 aqui é o título do card, é aquele campo que eu mencionei com vocês que é selecionado na configuração do Start Form, então você seleciona um campo para ser o título do seu card. O número 2 aqui é o nome da fase em que o card está. O 3 quando você clica aqui, abre um menuzinho com a opção de editar a fase, adicionar lógica condicional nos campos da fase ou deletar este card. Aqui do 4 ao 11, com exceção dos e-mails templates, é o que a gente chama de campos fixos ou top buttons. Esses campos são fixos e são exibidos sempre nesse canto superior direito do card, a não ser que a gente configure aqui. Então, quando a gente clica nesse maisinho, a gente pode escolher por exibir ou não essas opções em todos os nossos cards. Então, supondo eu não quero que o usuário possa colocar a data de vencimento por aqui em todos os cards. Então, eu escolho aqui que eu vou esconder
essa opção de data de vencimento para que ela não seja exibida em todas as minhas fases, só numa fase específica em que eu tenho um campo data de vencimento. Dessa forma, a gente consegue controlar melhor o input de informação do nosso processo. As demais opções aqui são data de vencimento, adicionar responsável, labels, anexos, checklists. Aqui a gente pode criar checklists que são únicos. Então, cada card vai ter checklists específicos com opções específicas. Então, diferente do campo checklist, esse aqui pertence especificamente a um card. Os comentários, que você pode usar para manter o histórico de atividades com os seus colegas. Por exemplo, se eu menciono, coloco arroba e o nome do meu colega, ele vai ser notificado de que eu mencionei ele num comentário dentro desse card, para que ele venha checar o que eu comentei com ele. O e-mail template, ali é uma funcionalidade avançada que permite que a gente envie e-mails automatizados quando o card entra ou sai da fase, ou ainda manualmente. Então, nessa fase aqui eu tenho o e-mail configurado. Então, eu clico nessa opção para abrir na lateral esquerda aqui as opções de e-mail que eu tenho para enviar e-mail para os meus usuários. E a opção de e-mail que serve para a gente trocar e-mails manualmente de dentro do card. Então, cada card tem um endereço único de e-mail que a gente vai usar para trocar e-mails a partir do card. Então, é bem útil se eu tiver um processo de cotação ou de atendimento ao cliente, eu consigo manter um diálogo com o cliente dentro do próprio card, de forma que toda a informação fique centralizada ali. O 12, esses dois campos aqui são os campos que a gente adicionou nessa fase, então esses campos pertencem à fase Step 1. O 13 é onde a gente clica para adicionar mais campos na fase. O 14, a gente adiciona comentários rápidos, sem precisar clicar aqui para abrir na lateral os comentários, a gente só deixa um comentário rapidinho e ele já vai ser publicado no card. O 15, se a gente continuar rolando o card para baixo, ele vai ter todo o histórico de atividades do que aconteceu com esse card desde que ele foi criado. Então, quando o card foi criado, quais campos foram atualizados, o que foi modificado e quem fez essas modificações. É bem bacana para a gente manter um controle bem claro de o que foi feito com cada card. O 16 é onde a gente clica para mover o card para as próximas fases. O 17 são as informações adicionadas no formulário e fases anteriores. E o 18 é onde a gente clica para customizar aqui o lado esquerdo, conforme eu mencionei a você. Ao criar um novo pipe, antes de criar um novo pipe dentro do Pipefy, a gente sugere que você considere algumas coisas, lembrando daquela metodologia CIPOC que a gente mencionou. Só que ela vai, nesse nosso caso, ela vai mais simplificada. Em vez de CIPOC, a gente faz só no IPO. O primeiro passo é estabelecer qual que é o input do nosso processo, ou seja, qual que é o insumo do nosso processo, o que vai entrar nele, o que a gente precisa para iniciar o processo. Essa informação deve ser solicitada no formulário do pipe. Então, quando a gente for configurar os campos do formulário, é lá que a gente tem que pedir tudo que for necessário para iniciar o processo, mas ao mesmo tempo não adicionar campos desnecessários para não dificultar o preenchimento do form. Então eu tenho que uma linha tênue entre ter todos os campos necessários e não ter campos demais, para garantir que os nossos usuários não vão, para garantir que a gente não vai criar uma fricção desnecessária e desmotivar os usuários a seguirem os passos do nosso processo. Depois de estabelecer o input, a gente vai pular os passos e vai direto para o output. Então, qual que é o resultado do nosso processo? Qual que é a nossa métrica de sucesso? O que marca que o nosso objetivo foi atingido? É muito importante que a gente saiba esses pontos, a gente saiba o que a gente está medindo, para que a gente possa medir o desempenho do nosso processo e melhorar a nossa execução. Porque se a gente não sabe o nosso resultado, não tem uma métrica de sucesso, a gente nunca vai saber se a atividade está sendo bem executada e o que pode ser melhorado nela. Depois de estabelecer o ponto A, que é o input, e o ponto B, a gente tem que estabelecer os passos que a gente tem que dar para chegar de um ponto ao outro. Dentro do Pipefy, você pode criar quantas fases e campos forem necessárias para garantir a execução. Então, é uma representação real de como uma atividade é realizada no seu dia a dia. Se ele tiver só 2 passos, se ele tiver 3, 4, 10 fases, é da forma que você vai achar melhor para estruturar para o seu time, para que eles sigam os seus padrões de execução. Sempre que você for criar um novo processo, você tem que pensar nos dados que você vai querer extrair dele, usando aquela funcionalidade de relatórios que eu mencionei, por exemplo. Você só consegue extrair do processo informações que foram adicionadas nele. Então, é muito importante manter isso em mente quando for criar um novo processo. Na prática, criar um novo pipe é muito simples. A gente vai acessar o dashboard da empresa, que é aquela primeira telinha que eu mostrei para vocês, e clicar na opção de adicionar novo pipe. Quando a gente clicar lá, a gente vai ver essa opção aqui, em que a gente pode criar um pipe do zero, essa aqui, New from Scratch, ou escolher um dos modelos pré-desenvolvidos do Pipefy e customizar. A gente tem uma biblioteca com uma grande gama de modelos de processos para te ajudar a basear
os seus processos, mas tudo neles é editável. Então, se eu fui lá e baixei um modelo de pipeline de vendas, mas que não me atende, que eu preciso de outros campos no formulário, eu tenho toda a liberdade de acessar esse modelo e editar de forma que ele se adapte às necessidades da minha empresa. O formulário, como eu comentei com vocês, é a porta de entrada do seu processo. É nele que as informações necessárias para iniciar o seu processo, ou o input, vão ser inseridas. Você pode colocar diferentes tipos de campos para dar instruções ou solicitar todas as informações necessárias. A gente tem uma funcionalidade muito bacana, pessoal, que chama formulário público, que quando você clica aqui na opção de share, ele vai abrir uma janelinha, onde você vai ter uma URL pública, que você pode compartilhar esse formulário com pessoas que não são membros do seu Pipe ou nem da sua empresa. Então, supondo que você precise que os seus clientes respondam uma pesquisa de satisfação, você pode gerar a URL desse formulário e mandar direto para os clientes, que quando eles preencherem, já vai criar um card automaticamente no seu processo, sem que eles precisem fazer login ou se registrar no Pipefy. E nessa opção de compartilhar o formulário, a gente também pode personalizar o formulário, para deixar ele com a cara do nosso processo. Então, colocar o logo da empresa, colocar um textinho de introdução, mudar a imagem de fundo. A gente pode criar realmente uma série de formulários mais bacanas para que fique mais apresentável, mais legal, para que o nosso cliente consiga se sentir motivado a preencher essas informações. A gente pode também usar uma funcionalidade chamada de condicional em campos para mostrar ou esconder campos de acordo com a resposta de outros campos. Por exemplo, eu tenho um formulário lá que pode ser para pessoa física e pessoa jurídica. Eu não quero exibir todos os campos de documentos, porque eles pode gerar uma confusão para as pessoas. E eu preciso que todos os documentos sejam obrigatórios. Então, com essa funcionalidade, eu posso estabelecer que ao clicar em pessoa física, eu só vou exibir os campos específicos de pessoa física, e ao clicar em pessoa jurídica, só os de pessoa jurídica. De forma que a gente consiga esconder campos que sejam obrigatórios e tornar o nosso formulário mais complexo. Então, a gente consegue meio que duplicar o nosso formulário, né? São vários formulários em um, porque a gente consegue variar os campos que são exibidos usando essa condicional em campos. Existem diversos tipos de campos que você pode adicionar ao formulário ou às fases do Pipe. O tipo de campo vai depender muito da finalidade, do tipo de informação a ser inserida, validações de formato, etc. Todo campo tem obrigatoriamente um título, que é o nome do campo, esse aqui exibido aqui no cantinho esquerdo, e ele pode ter também uma descrição, que é uma explicação ou instrução sobre o campo, que é exibida aqui logo abaixo do título. Caso seja um campo de múltiplas opções, ele vai ter a opção aqui para você adicionar as opções. Ele pode também ter um texto de ajuda, que quando você clica nesse izinho, ele vai abrir uma janelinha, que serve para você colocar mais explicações sobre o campo. Você pode colocar imagens, formatação de texto. É bem útil quando você tem campos que você precise passar instruções para as pessoas. Então, você não quer deixar o seu formulário muito extenso, mas ao mesmo tempo você quer passar uma instrução. Então, supondo que eu tenho um campo para selecionar graus de prioridade, eu posso colocar nesse texto de ajuda uma explicação sobre o que significa cada grau de prioridade, para a pessoa possa selecionar a opção correta de acordo com esse texto de ajuda. Além disso, a gente tem também as opções de configuração do campo. A gente pode fazer com que o campo seja obrigatório, ou seja, o usuário precisa preencher antes de mover para a próxima fase. Tem a opção de visão reduzida, ou minimal view, que em vez de exibir todo esse campo, todas as opções, ele vai exibir só um link, só uma URL, então quando vai ficar só o título do campo. Quando a gente clicar, ele vai abrir o restante do campo. Então, nesse caso, é bem útil quando a gente tem campos que são opcionais e a gente quer deixar eles reduzidos para não deixar muito longo a nossa fase ou o nosso formulário. E também tem a opção de fazer com que o campo seja ou não editável em outras fases. Então, se eu marcar essa opção, eu posso editar o campo em todas as fases do meu processo, ou não só na fase em que o campo está. Se eu desmarcar, ele vai ser só editável na fase em que ele está. O Pipefy tem uma série de tipos de campos diferentes, mais exatamente são 17 tipos de campos. Eu vou explicar rapidinho um pouquinho sobre cada um. O primeiro é o campo do tipo Assign Select, que serve para designar o card a um ou mais membros do Pipe. Então você seleciona uma pessoa que é responsável por esse card, e esse card, em consequência, vai aparecer lá no My Tasks da pessoa. Então, é bem importante para você fazer um controle de tarefas de cards, né, de cada membro do seu time. O 2 é o campo do tipo anexo, serve para anexar arquivos no card. Você pode também adicionar validação de formato. Por exemplo, eu tenho um card para se inscrever num processo seletivo e quero que os meus candidatos só possam anexar PDF. Então, eu posso criar lá uma regra de validação para o attachment,
que eles só podem inserir PDFs nesse campo. O checklist pode ser horizontal ou vertical, é um campo de múltipla escolha em que você pode selecionar mais de uma opção. O campo conexão serve, como eu comentei para vocês lá do database, ele serve para criar uma conexão entre dois pipes ou entre um pipe e o database. E você pode usar esse campo para criar novos registros ou novos cards, buscar ou ainda criar e buscar, dependendo da necessidade do seu processo. O 5 é o campo do tipo moeda. O 6 é o campo data, que ele está dividido em data, data e hora e data de vencimento. A data de vencimento é muito útil, pessoal. Quando você cria uma data de vencimento, ele vai ser exibido aqui, ó, no cantinho superior esquerdo do card e também no card fechado. Então, a gente consegue também criar automações usando a data de vencimento como um gatilho. Então, eu posso criar uma ação que quando o card vencer, quando a data de vencimento acontecer, eu vou atualizar um campo com uma label dizendo que esse card está vencido, para que eu possa filtrar, por exemplo, todos os meus cards vencidos. Então, a gente pode usar a data de vencimento como um gatilho de automação. O 7 é o campo do tipo documento, com validação de formato para CPF e CNPJ. O 8, campo e-mail, com validação de formato nome, @site.com. O 9 é o campo ID. Nesse campo vai ser exibido um ID que é único de cada card. Ele é gerado automaticamente, você não precisa preencher nenhuma informação. Esse número é bem útil quando você tem processos de helpdesk ou processos de ajuda, de suporte ao cliente, que você consegue criar número de ticket. Então, ele cria esse número aqui, ele é único, cada card vai ter um número único, e ele não é sequencial, ele é um número randômico, e você pode usar esse ID para identificar os seus cards. O 10 é o campo para selecionar entre as labels criadas no pipe, então a gente pode criar labels de prioridade, de tipo de atendimento, do que se identificar no nosso processo e usar esse campo para selecionar. O 11 é o campo número, o 12 telefone. O rádio pode ser horizontal ou vertical, é um campo de múltipla escolha em que você pode escolher só uma alternativa, e o select também é um campo de múltipla escolha em que você pode selecionar só uma alternativa, mas em vez de ele ser exibido todas as alternativas na tela, ele é exibido um menu drop-down. Então, ele vai exibir uma lista de alternativas. Ele é útil em casos que você tem lista de estados, lista de cidades, que é uma lista muito grande, você não quer deixar a sua fase muito extensa, você pode usar o select para isso. O 15 é o campo statement, que a gente usa para dar instruções. Então, o usuário não vai precisar inserir nenhuma informação nesse campo. A gente só usa ele para inserir alguma informação fixa dentro dessa fase. O 16 é o campo do tipo texto, que pode ser curto ou longo. E o 17 é o campo de hora. Além dos nossos modelos de processos que são pré-desenvolvidos, que eu já mencionei para vocês, a gente tem uma série de funcionalidades avançadas e apps que podem te ajudar a poupar bastante tempo e aumentar a eficiência do seu processo. Alguns, como as automações, as conexões, os modelos de e-mail, os alertas, que é o controle de SLA, os relatórios, o database, eu já mencionei com vocês. A gente tem diversos outros, como condicional em campo, autenticação de 2 fatores, o nosso aplicativo mobile, integrações via o Zapier e API. Além disso, a gente tem integrações nativas com Slack, Google Hangouts e alguns outros aplicativos. E tem 2 apps, que é o app de calendário, que serve para você ver os cards com data de vencimento, uma visão de calendário. E também o app de Sprint, que serve para você planejar e executar sprints com gráfico Burndown. Obrigada a todos pela participação nesse webinar. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, podem entrar em contato com a gente pelo chat, né? Que eu apontei lá para vocês onde acessa, ou mandando um e-mail direto para mim, que é o isabelle@pipefy.com. Então, muito obrigada a todos novamente pela participação e nos vemos nos próximos webinars.